Bom dia, irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de 1 Pedro. Eu já falei aqui, a última vez que eu preguei foi nessa mesma carta, foi nos primeiros 9 versículos. Agora eu vou continuar um pouquinho a partir do verso 13. Mas antes disso, vamos lá para o capítulo, eu vou repetir de novo o que eu falei da outra vez. No capítulo 5, verso 12. Ele fala o seguinte: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Então, Pedro está dizendo que a carta dele toda é um resumo da graça de Deus se manifestando na vida do seu povo. E hoje de manhã já me pediram: Roberto, hoje tem assembleia, tem muita coisa para fazer, eu quero almoçar cedo, hein? Então, aqui ele já está falando que é um resumo, e eu vou pensar um pouquinho só sobre um texto, alguns versículos, então já é um resumo do resumo, e eu vou tentar fazer um resumo do resumo do resumo, tá? Eu sei que é meio complicado, mas eu vou tentar. E é interessante que nós estamos estudando o apóstolo Paulo, Romanos, na escola dominical, e Paulo tem um estilo assim, às vezes ele começa um argumento num capítulo e vai terminar 3, 4 capítulos depois, né? E Pedro é diferente, Pedro ele é mais direto, ele fala direto, ele não era tão culto como Paulo, ele não era estudado, mas ele é mais direto no que ele tem para falar. E um assunto muito, muito dominante na carta trata do sofrimento do crente, as tribulações, as lutas que o crente passa. Mas quando ele começa a carta, que foi o tema dessa outra mensagem que eu tive, a partir do verso 3, ele vai falar da nossa salvação. Ele fala que ele agradece a Deus, ele louva a Deus, ele fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele está falando: você é salvo, você foi resgatado da escravidão do pecado. Hoje nós falamos muito isso na escola dominical, né? Você foi resgatado do reino das trevas e agora você pertence ao reino da luz. Você é um filho de Deus, você se tornou um filho. Então, essa semana é interessante que eu fui na oficina do Heinz e ele falou sobre identidade, né? Aqui está a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. E ele fala aqui no verso 4 que por sermos filhos de Deus, nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nós acabamos de cantar isso, nós temos. Então nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus e nós temos algo muito precioso reservado nos céus para nós. Verso 6, nisso exultais. Ou seja, exultais é uma grande alegria. O fato de nós sermos filhos de Deus, nós sermos resgatados do pecado, tem que nos gerar uma grande alegria dia após dia, porque nós somos salvos, nós somos filhos de Deus. E ele continua o verso 6. Mesmo que por breve momento, por breve tempo, que nesse momento na nossa vida nós tenhamos que passar por lutas, dificuldades, ele seja, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Semana passada o Everaldo também falou sobre isso, foi um dos temas da escola dominical. Todo crente, todas as pessoas passam por lutas, passam por dificuldades. Não tem como nós fugirmos disso. Mas a primeira coisa que nós precisamos lembrar, nós somos filhos de Deus. E é interessante que no verso 1, primeiro capítulo, verso 1, Pedro
nos chama os crentes, os seus leitores, de forasteiros. Ele poderia ter chamado de santos, poderia ter chamado de irmãos, mas ele chama os crentes de forasteiros, ou seja, nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a um outro reino, ao reino de Deus. Mas enquanto nós estamos aqui, nós vamos passar por lutas, por dificuldades. E esse tema, forasteiros, vai aparecer algumas vezes na carta. Ele sempre nos lembra, nós não pertencemos a este mundo. O nosso reino, a nossa esperança está em outro lugar. Foi o que nós cantamos e é o que nós vimos aqui no verso 4. Então, quando chega no verso 13, ele vai começar assim, por isso. Em algumas Bíblias está portanto. Ou seja, é uma conclusão de tudo isso que ele está falando. Você é salvo, você vai passar por lutas, por dificuldades, mas lembre-se e alegre-se sempre nisso. Você é salvo, você é um filho de Deus. Portanto, olha o que ele vai dizer, verso 13. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. O que significa cingindo o entendimento? Naquela época, as pessoas usavam, nós já vimos várias vezes, né, aquelas roupas largas, né? Então eles amarravam um cinto, cingiam a roupa, preparavam a roupa para uma atividade, por exemplo, correr, alguma atividade que exigia mais liberdade para os movimentos com as pernas. Então, cingindo. Então, dá a ideia o quê? Preparai o vosso entendimento e sede sóbrios. Se nós vamos passar por dificuldades e não temos como nós fugirmos disso, nós já temos que estar preparados mentalmente, sendo sóbrios. Sóbrios é o contrário de embriagado, bêbado. O sóbrio, ele está ciente, ele é moderado, ele tem domínio próprio. Quando vier as lutas, as tribulações, ele tem domínio próprio, ele já está preparado para aquilo que virá. Na palavra de Deus, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas ele já está preparado para as lutas. E olha como continua o verso 13. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu tenho que estar preparado, consciente, e eu tenho que esperar na graça de Deus. Jesus Cristo, Deus nos salvou do pecado. Ele é nosso Pai. E Ele vai trazer a graça suficiente para nós passarmos os momentos de lutas, de dificuldades. Nós temos que confiar em Deus. Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Pai perfeito. E Ele sempre vai suprir aquilo que nós precisamos. E o texto continua. Ele vai agora nos chamar, ele vai fazer um contraste do que era a nossa vida antes da nossa conversão e como deve ser agora a nossa vida. Olha só, verso 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então ele está falando como filhos da obediência. Antes vocês eram filhos do pecado, da desobediência. Agora vocês não são mais. Lembre-se da posição, agora vocês são salvos. Lembrem-se quem vocês são. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Isso aqui, eu fiquei pensando nisso, dá para pensar em tantas coisas, tantas coisas. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, mas como nós temos, infelizmente, nos amoldado aos padrões do mundo e não aos padrões de Deus, e não aos padrões da Bíblia. E esses padrões do mundo têm entrado de forma tão sutil nas nossas vidas. E coisas que parecem tão boas são contrárias à Bíblia, muito contrárias à Bíblia. E ele fala: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ele está falando, sabe qual é o padrão? É Jesus Cristo.
O padrão que nós temos que seguir não é o do mundo, não é o que eu tinha antes da minha conversão. O meu objetivo é ser como Jesus Cristo. E ele fala em todo o vosso procedimento. Isso é um estilo de vida. A minha vida tem um estilo baseado na palavra de Deus. Tem um estilo de vida que Jesus teve, que Ele quer que nós tenhamos. É isso. Se eu sou... Aqui na igreja, muitas vezes, é fácil nós sermos crentes, né? Ser bonitinhos, eu estou todo certinho, é mais fácil. Mas quando eu estou lá na minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, muitas vezes eu não tenho um estilo de vida que combina, que mostra que eu sou santo, que eu estou seguindo a Cristo. Eu muitas vezes falho no meu trabalho. Será que eu tenho testemunhado de Jesus lá no meu trabalho? Muitas vezes, engraçado, né? Eu sou advogado, nos fala, é difícil ser crente, ser advogado e ser crente, né? Mas eu fiquei pensando em outras profissões, né? Por exemplo, um vendedor. Eu não sei quantos são vendedores aqui. É uma tentação muito grande você omitir fatos do teu produto, ou exaltar demais o produto que você está vendendo, né? Um vendedor de carro, por exemplo, esconder o defeito que o carro tem para conseguir a venda, porque eu preciso bater na minha meta. Será que fazendo isso, eu estou sendo testemunha de Cristo? Eu acho que é até mais difícil ser um vendedor do que ser um advogado, para ser fiel. Esses dias eu estava pensando sobre... Nós temos vários enfermeiros aqui, né? Enfermeiras, né? E quantas vezes... Eu lembro, assim, quando eu fiquei internado lá, com meu pai estava internado, a Vivian também já passou por problemas. Às vezes o enfermeiro se acostuma tanto com os pacientes, né? Com a reclamação, com a dor e tal, e fala, deixa, depois eu vou lá, depois eu cuido. Mas a pessoa está precisando de um tratamento, de um alívio da dor, e você acostuma com aqueles fatos e acaba desviando dos caminhos e não sendo fiel a Cristo, nas pequenas coisas. E vocês podem imaginar, cada um na sua profissão, as lutas que cada um tem, para ser um estilo de vida que confia em Deus, que reflete o caráter de Jesus Cristo, né? Na escola, os alunos, né, os adolescentes, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho sobre adolescente. Como é difícil na escola manter também um padrão. Às vezes nós queremos agradar, eu digo os alunos, né, quando a gente era adolescente, queria agradar os amigos, então eu participo de certas coisas para não ser excluído do meu grupo, né? Será que eu estou mantendo que o meu estilo de vida, o meu procedimento está refletindo o caráter de Jesus Cristo? E o verso 16, ele fala, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que Pedro está fazendo aqui? Ele está falando lá de Levítico, ele está citando um texto de Levítico, que várias vezes é citado lá em Levítico, é um tema forte. Quando Israel saiu da escravidão, foi liberto do Egito, ele era um povo, mas que ainda não tinha uma identidade, era um povo. Então Deus faz uma aliança com Israel, lá na Êxodo 19, o povo aceita essa aliança, Deus fala que vai cuidar desse povo, e agora Ele dá ao meio as leis que seriam a identificação desse povo, que iriam mostrar o caráter desse povo, ia refletir o caráter de Deus. Nós muitas vezes achamos estranhas aquelas leis, né? Mas as leis, para a nossa época, são estranhas. Mas para a época de Israel, eram leis totalmente revolucionárias, porque todas as outras nações tinham costumes totalmente contrários a Deus. E ali ele faz ele vai mostrar quem é Deus, o caráter de Deus, em todos os sentidos da vida, inclusive na justiça social, nos costumes sexuais. Todos os povos tinham costumes estranhos e ofensivos a Deus. Então, ele estipula leis que vão dar uma identidade ao povo. E ele fala, vocês são santos porque eu sou santo. Então, o crente, como ele disse aqui, nos versos primeiros aqui que nós já lemos, vocês são
salvos, vocês são filhos de Deus, vocês não são mais da escravidão do pecado. Então agora vocês têm um novo estilo de vida. E por que nós temos que ter um novo estilo de vida? Verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, ou seja, enquanto nós ainda não chegamos na nossa pátria celestial, nós ainda somos forasteiros, peregrinos, a nossa vida tem que ser de acordo com o que Deus quer. Por quê? Porque sem acepção de pessoas, Ele julga. Todos nós, sem exceção, vamos passar por um julgamento. O Veraldo também falou hoje dos galardões, né? Nós vamos ter galardões ou não. A nossa vida vai refletir aquilo que nós fazemos aqui hoje, vai refletir lá também. A nossa salvação está garantida, mas os galardões não. Os galardões vão ser conforme o que nós fizermos aqui. E nós podemos chegar lá no céu e sermos envergonhados pelas atitudes que nós tivemos aqui. Então Deus vai julgar todos nós, sem exceção, porque Ele fala sem acepção de pessoas. E não é porque eu faço isso, eu estou aqui na frente, eu vou ser melhor do que o Davi, que a Vasti. Não. Todos nós, sem acepção de pessoas, sem diferença, todos seremos julgados por aquilo que nós fizermos hoje, nessa vida. E olha só o que diz verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Nós fomos comprados, o preço para nós nos tornarmos filhos de Deus custou caro, não foi um tesouro deste mundo. Foi o precioso sangue do Cordeiro, sem mácula. Foi Jesus Cristo que nos salvou. Ele não merecia, mas Ele nos amou de tal forma que Ele se entregou por mim, se entregou por vocês. Todos nós somos salvos pelo sangue de Cristo. É Ele que nos purifica de todo pecado. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós temos que lembrar todos os dias, nós deveríamos pensar e meditar nisso, do quanto custou para eu ser salvo, quanto custou para eu ser resgatado. Nós, muitas vezes, não conseguimos nem compreender o que significa isso, de tão precioso que foi o sangue de Cristo derramado lá na cruz. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Verso 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa semana eu vi um videozinho curtinho do pastor Timothy Keller, né? Ele estava dando um testemunho assim, sobre sofrimento, ele estava falando, que tem muito a ver com o tema daqui, né? E ele contando que muitas vezes ele passou agora, eu não sei se ele já está curado ou não, se ainda está em tratamento, mas ele teve um problema de câncer, e ele contando que muitas vezes ele e a esposa dele, né, por vários, não só por esse motivo, ele não fala no vídeo o que ele está chorando, mas ele fala, eu e a minha esposa muitas vezes derramamos lágrimas, choramos juntos, mas de repente nós lembramos, Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, tudo vai ficar bem. Um dia tudo vai ser resgatado, não só as nossas vidas, mas todo esse mundo vai ser ressurreto. Tudo vai ser renovado. Então, se Jesus ressuscitou, tudo vai ficar bem. Hoje nós passamos por lutas, dificuldades, mas tudo vai ficar bem. Tudo. É uma grande esperança que nós temos. Irmãos, esses
esse mês, eu não sei, foi acho que no começo do mês, eu tive contato com duas, mais a Vivian, né, mas contato com duas situações que eu gostaria de compartilhar um pouco, porque mexeu comigo e nos impacta, assim, como lidar com essas situações, com esses problemas, né? Duas famílias diferentes, uma família cristã e outra família não cristã. Problemas com filhos. As duas meninas, uma mais por volta, eu não sei exatamente a idade, mas por volta de 13, 14 anos, 15 talvez, mas acho que 13 ou 14. A da família cristã eu vou preferir não falar, porque não é da nossa igreja, tá? Mas alguns daqui conhecem, então eu não vou, só estou citando que teve um problema sério com a filha, estão passando um problema sério com a filha, e eles perdem o sono e não sabem como lidar com o problema, né? Mas a outra família, a menina, né? Como que aconteceu? A mãe chegou e contou para a Vivian, né? Ela falou: eu estava conversando com as minhas irmãs, minhas parentes lá, eu não sei direito com quem que era, e comentando sobre namoro, sobre... E ela falou assim: não, mas a minha filha nunca deu um beijo. Falando para as tias, né? E elas começaram a sorrir, assim, como assim nunca deram beijo, né? E daí elas pegaram, tem até um vídeo aqui da tua filha beijando, né? Ela mandou para a gente. Daí tá bom, daí a mãe foi descobrir o que estava acontecendo. Um pouco tempo antes disso, uma menina que mora no lugar onde que eles moram lá, a vizinha, perdeu a mãe na Covid, né? Pela Covid. Então essa mãe falou: faz amizade com a menina, ela está, né, sozinha, precisa de amigos para ajudar e tudo. E foi. Então a mãe incentivou essa amizade. E foi indo, né? Então, um belo dia, eles se reuniram lá, acho que na casa dessa outra menina que perdeu a mãe, reuniram os amigos lá, e alguém chega com bebida, começaram a beber e tudo, e começaram a se beijar, mas meninas com meninas, homens com os homens, né? Diferente do que era na minha época de 13 anos, mais 15 anos, né? Mas meninas com meninos, e começaram a filmar e passar o vídeo, né? E eu e a Vivian conversando sobre isso. Por quê, né? Por que acontece, né? Os adolescentes, eu sei que muitos chamam de aborrecentes, né? Mas não é esse o caso. Adolescente ele está numa fase da vida que ele deixa de ser criança, né? Ele não é mais criança. Ele também não é adulto ainda. Ele está numa fase de transição. Muitas mudanças no corpo, no físico, né, nas emoções estão afloradas, e eles querem muitas vezes se identificar com o grupo, querem ser aceitos pelo grupo, então tem uma luta. E eu lembro muito bem da minha época, as coisas que eu fazia para chamar atenção, né, os adolescentes gostam de falar alto, e tem algumas coisas assim, né? E por que será que todos começaram? Porque hoje está na moda, né, essa questão de beijar menina com menina, homem com homem. Talvez um desafio, um amigo chegue e fale: eu duvido que você faça isso. Mas eles estão procurando uma identidade. E isso é um problema, porque eles estão seguindo o padrão do mundo. Estão seguindo coisas que fogem da palavra de Deus. Tudo bem que essa menina não é salva, não é crente, mas é o padrão que o mundo está oferecendo para nós. E pensando um pouquinho nessa parte questão de sexualidade, né? Eu lembro que quando eu tinha 13, 14 anos, ainda não existia internet, foi aparecer lá quando eu tinha uns 20, 22 anos, eu acho. E era a questão da pornografia, né? Que é um problema muito sério na vida de muitas pessoas. Eu lembro que, adolescente, a gente queria ver, né, tinha contato, era difícil conseguir uma revistinha, uma Playboy, alguma coisa, mas sempre tinha um amigo, alguém que o pai assinava, alguém que lá dava um jeito de conseguir, né? E como esse envolvimento com a pornografia traz um prejuízo qualquer pecado, né, mas a pornografia é um problema sério,
que antes atingia quase que só homens, mas hoje eu já sei que quase 50% dos que consumem pornografia são mulheres. E o pecado relacionado a sexo é um problema muito sério. Todo pecado traz dor, traz sofrimento, mas o pecado da sexualidade, que envolve sexo, é muito sério e muitas vezes começa justamente na adolescência, quando os hormônios estão ali à flor da pele e querendo descobrir as coisas. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o pecado traz muito sofrimento. Nós já vimos como nós somos salvos, nós não perdemos a nossa salvação, mas nós podemos perder a alegria da salvação, nós podemos perder o fruto, os frutos, as bênçãos de sermos salvos, e traz uma consequência muito séria. Eu posso contar de vários amigos, de problemas pessoais que eu tive relacionados a isso, amigos que se envolveram com drogas e tiveram a vida destruída, amigos de adolescência que engravidaram cedo e tiveram a vida já complicada desde cedo, amigos que perderam a vida por se envolverem com coisas erradas. Como é sério esse problema. E antes, como eu disse, na minha época a gente dava um jeito de conseguir acessar a pornografia com uma revistinha, mas hoje nós temos isso aqui. Com um clique, 2 cliques, todos nós estamos acessando, temos uma facilidade muito, muito grande, não só a pornografia, mas tantas outras coisas erradas no celular. E, infelizmente, nós estamos dando o celular para as crianças de 1, 2 anos já têm acesso ao celular. Nós temos que pensar seriamente o que nós estamos fazendo, como nós estamos lidando com isso. Põe, por favor, se puder colocar o vídeo. O vídeo não, o slide. Eu vi essa semana, até pedi para o Thomas me ajudar com isso aí. Olha só, eu fiquei impressionado. Porque antes era só adolescente, mas olha só. A instituição Internet Watch Foundation divulgou um relatório que mostra que apenas nos primeiros 6 meses deste ano, 2022, foram publicadas na internet 19.760 selfies de crianças com idade entre 7 e 10 anos. Isso é selfie, não quer dizer que eles não estão, outros milhares estão acessando pornografia. Estão apenas tirando fotos do seu corpo e enviando, com conteúdos de nudez ou sexual. O número representa um aumento de 360% em comparação ao mesmo período de 2020. Para a instituição, esse aumento representa uma emergência social e digital. Eles não são, eu não sei se eles são, essa instituição é evangélica, crente ou nada, mas eles estão demonstrando essa preocupação. Crianças de 7, 10 anos, com 10 anos eu nem sabia o que era sexo, na minha época, nem sabia o que era isso. Hoje uma criança está tirando foto do seu corpo e enviando para outras pessoas. É um perigo muito sério. Pode fechar, por favor. Como lidar com isso, irmãos? Como lidar com isso? É um tema muito vasto, não dá para falar em poucas palavras, mas nós já vimos aqui que nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Essa mensagem da cruz tem que estar presente na minha vida e na vida dos nossos filhos todos os dias, porque eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas semana passada a irmã Maria José pregou em Hebreus 1, 12, 1 e 2. E lá no verso 1 fala que o pecado nos assedia tenazmente. Ou seja, ele não dá sossego, ele não dá trégua, ele não para. Ele me ataca hoje, eu falo não, mas daqui 15 minutos ele me ataca de novo. Ele não espera até amanhã. Ele vai me atacar de novo, é tenazmente. Ele não dá sossego. Ele não dá sossego. E se nós não estivermos preparados, como nós vimos lá no começo, se eu não estiver preparado, eu não vou conseguir vencer o pecado.
Se eu vou lutar, os mais novos talvez nem conheçam, mas se eu for lutar com, eu já falei isso, né? Se eu for lutar tiver que lutar com Mike Tyson amanhã, eu não vou me preparar amanhã na hora da luta. Eu tenho que me preparar antes. Eu tenho que me treinar e me preparar muito antes, porque eu vou tomar uma surra dele se eu não estiver preparado. E é assim a luta contra o pecado. Se eu não estiver preparado, eu vou ser derrotado. Não tem dúvidas nenhuma disso. Tá? Como nós estamos nos preparando para a luta contra o pecado? Já passei bastante tempo, né? O resumo já está crescendo. Vamos lá para o capítulo 2, verso 2. Eu vou pular uma parte. Capítulo 2, verso 2. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Desejai ardentemente. Nós temos que desejar a palavra de Deus, desejar estar na presença de Deus ardentemente. Ardentemente, dá uma ideia de intensidade muito grande. E ele faz uma comparação, como crianças recém-nascidas. Todos aqui já viram um nenê recém-nascido, quando ele está com fome? A mãe fala assim, não, espera um pouquinho que eu já vou te dar a comida, vou te dar o leite. Não, espera um minutinho. Será que ele escuta? Será que o Henry ali escuta? Ele bota a boca no trombone e ele grita e esperneia. Enquanto você não der o leite para ele, ele vai estar lá gritando, gritando. E quando ele agarra o peito da mãe lá, ele até treme a boca de tanta intensidade que ele está querendo mamar o peito. Porque ele deseja ardentemente. É assim que Pedro está dizendo para nós. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Desejai ardentemente o alimento espiritual. Por quê? Por que isso? Se nós, fisicamente, se nós nos alimentarmos, não nos alimentarmos, o que acontece com o nosso corpo? Nosso corpo vai enfraquecer. Se nós nos alimentarmos mal, as consequências sobre o nosso físico também virão. Não tenham dúvidas. E se nós não nos alimentarmos espiritualmente, as consequências também virão. Nós estaremos sujeitos a todo tipo de cairmos em todo tipo de pecado. Então nós temos que estar preparados para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ele está dizendo que vocês têm que crescer, vocês têm que amadurecer, vocês não podem ser mais nenezinhos. E quantas vezes, infelizmente, nós vemos cristãos de 10, 20, 30 anos que ainda estão lá tomando leitinho, tomando papinha e não conseguem crescer, não crescem. São criancinhas, precisando levar palmadinha, precisando correções que não deveriam estar sendo tomadas. Quantas vezes, infelizmente. Irmãos, deixa eu só terminar. Olha só, falando sobre as nossas, capítulo 2, verso 9. Ontem nós fomos lá fazer um pouco de evangelismo, né, um trabalho. Mas por que nós precisamos? Nós temos a identidade, nós fomos eleitos. Olha só o que diz o verso 9, ele está de novo se remetendo lá a Êxodo 19. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Sacerdócio é aquele que é um mediador para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Nação santa, vocês são separados, vocês pertencem a mim, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que proclamar essas virtudes. Enquanto nós somos peregrinos aqui, nós temos que proclamar as virtudes de Deus. Nós temos que levar o evangelho que nosso país, a nossa cidade, as pessoas ao nosso redor, lá do Zincão que nós fomos ontem, tanto precisam. Eles precisam ser libertos do poder do pecado, assim como nós já fomos um dia. Então a nossa vida tem que ser motivada por isso. Irmãos, eu sei que eu já passei do tempo, mas deixa eu dar só uma palavrinha
Eu pensei, vou resumir bem resumido. Primeiro para os adolescentes, para os jovens, né? Honrem os pais de vocês. Honrem os pais de vocês. Eles são falhos, eles muitas vezes erram, mas eles se preocupam tanto com vocês, né? O André está aí, Kelly, né? Agora já sabe que vai ser uma menina, né? Desde o dia que eles souberam que eles estavam esperando um nenê, eles já estão preocupados com a vida dos filhos de vocês. E todos os pais ficam preocupados desde quando eles souberam que vocês estavam esperando vocês. Eles já estavam lá planejando o futuro, pensando o que vai ser do meu filho, como eu vou sustentar, como eu vou educar, o que vai mudar na minha vida. E eles têm um amor incondicional por vocês. Eles falham muitas vezes. E muitas vezes eles são chatos, né? Implicantes. Por que eu não posso usar essa roupa? Por que eu não posso sair com tal amigo? Por que eu não posso ir naquela festa? Saibam que eles estão cuidando de vocês. Muitas vezes eu, como adolescente, eu desprezava e brigava com os meus pais e ofendia meus pais tantas vezes, e eu sei que eu não posso, eu tenho vergonha de contar, às vezes o Bebeto me pergunta algumas coisas, como eu vou falar como eu era, né? Mas eu fiz meu pai e minha mãe chorarem muito, muito. Eu aprontei muito quando eu era adolescente. Eu sei que meus pais perderam noites de sono, e eu tenho certeza que os pais de vocês, às vezes, vocês estão dormindo ou estão em algum lugar e eles estão lá preocupados, orando, pedindo a Deus pela vida de vocês, e é assim. Então, por mais que vocês não gostem de ouvir os conselhos, às vezes que vocês não querem, acham chatos, né, os pais, ouçam, honrem os pais de vocês. Um dia, quando vocês forem pais, vocês vão entender o que é isso. Eu só fui entender quando eu me tornei pai, e então é uma preocupação. E eu digo para vocês, cuidado com o pecado, cuidado com as propostas dos amigos, do mundo, cuidado, porque traz muita dor, muito sofrimento para a vida de vocês, para a vida dos pais de vocês, para a igreja. É muito triste quando a gente se envolve com o pecado. Cuidado, cuidado. E agora uma breve palavrinha também para os pais, né? Esses dias, eu não sei quando foi o pastor Paulo, não sei se numa conversa, na reunião, alguma coisa, né? Ele falou assim, às vezes a gente está apontando o dedo para o outro, né? Acusando e falando alguma coisa, mas tem que lembrar que tem 3 aqui voltados para mim, né? E eu tenho pensado muito nisso, nessas 2 situações dessas 2 meninas, né? A outra, que é da família crente, não tem nada a ver com essa questão sexual, mas é um problema tão sério que você fala, como que chegou a esse ponto, né? Então, a nossa preocupação com os filhos, né? E quando eu vou falar agora, não é para... Eu nem sei como é o tratamento dos pais com os filhos, mas algo que tem me incomodado e me preocupado. Quando ele diz aqui, no capítulo 1, né, verso 14, não vos amoldeis às paixões do mundo. É um tema muito vasto, eu não tenho como dizer muito, mas eu tenho pensado o seguinte, por exemplo, ele fala, nós já falamos aqui que eu tenho que desejar ardentemente, como crianças, o leite espiritual. E eu tenho que ensinar meus filhos, na Bíblia, desde Gênesis até o final da Bíblia, vai sempre nos exortar a pregarmos o Evangelho insistentemente. Em vários lugares fala que nós temos que ensinar aos nossos filhos a levantar, ao dormir, ao caminhar, onde estivermos, nós temos que falar da palavra de Deus para os nossos filhos. Mas para nós ensinarmos os nossos filhos, nós temos que conhecer aquilo que nós vamos ensinar. Eu tenho que viver aquilo que eu vou ensinar para o meu filho. Para eu ensinar ao meu filho que ele deve ler a Bíblia, eu tenho que ser uma pessoa que lê a Bíblia. Eu tenho que dar o bom testemunho. Se eu quero que meu filho confie em Deus, eu tenho que ensinar a ele confiar. Eu tenho que demonstrar que eu confio em Deus. Se eu quero que ele seja um homem e uma mulher de oração, eu tenho que ser um homem e mulher de oração. É uma grande responsabilidade para mim.
E muitas vezes, irmãos, o que acontece? Deixa eu explicar bem para não errar aqui. Mas, como eu já falei, desde que nós sabemos que nós vamos ser pais, mães, né, nós já começamos a planejar o futuro, como vai ser a escola, o sustento. E muitas vezes nós precisamos pensar qual é a prioridade para os nossos filhos. Tudo isso é bom. Ensinar, dar uma boa escola, dar um bom sustento, dar uma roupa boa que nosso filho quer, um passeio que ele tanto deseja fazer, um tênis novo. E lembrando, sabe, voltando aqui para os adolescentes, para os filhos, muitas vezes vocês não têm ideia do que os pais abrem mão para a vida deles, para dar um tênis novo, um passeio que vocês querem fazer, e muitas vezes a gente não valoriza isso. Quantas vezes vocês estão lá dormindo, eles estão lá fazendo conta, será que vai dar para eu pagar a escola do meu filho esse ano? Será que eu vou conseguir fazer tal coisa? Então, valorizem o pai de vocês, valorizem. Mas voltando aqui para os pais. O mundo prega várias e várias coisas que são contra a palavra de Deus. Por exemplo, eu vou tocar só num ponto, mas é vasto o campo. Hoje se dá muita ênfase, e nós estamos nos preocupando excessivamente, e por isso que eu digo a palavra excessivamente, o que o meu filho vai ser no futuro. Qual profissão ele vai ter, se ele vai ter fama, se ele vai ter sucesso. Semana passada, a irmã Joênia, né, o culto das mulheres foi o legado da mulher, né? E ela citou o exemplo do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele fala, qual vai ser o legado que você vai deixar para a geração futura? Vai ser um lote de terreno, uma casa, um saldo gordo lá no banco? O que você vai deixar? E nós estamos muitas vezes preocupados excessivamente com isso, e deixando de nos preocupar com o que a palavra de Deus fala. Em nenhum lugar da palavra de Deus nós vamos encontrar que nós devemos falar para os nossos filhos serem ricos ou famosos ou conquistarem coisas. Não, ele fala para nós ensinarmos a eles serem tementes a Deus, aprenderem da palavra de Deus, a serem servos fiéis a Deus. E sabe qual é a consequência disso? Se nós dedicarmos tempo aos nossos filhos a ensinarmos a palavra de Deus, eles vão ser bons filhos, eles vão ser bons alunos, eles vão ser futuros bons profissionais. Sabe outra coisa, irmãos? Quantos de nós temos incentivado ou preparado os nossos filhos para serem bons maridos, boas esposas, bons pais? Isso não faz quase parte mais do nosso, parece que não é mais prioridade para nós. Nós temos priorizado muito o que eles vão ser como profissionais. E os filhos hoje não sonham mais com o casamento, não sonham mais em constituir família. E cada vez mais vai demorando, eu preciso ter isso, preciso ter aquilo, eu preciso terminar aquele curso. Quando chega lá 30, 40 anos é que vai começar a pensar no casamento. Eu tenho que aproveitar a minha vida. É outra coisa que está muito em moda. Eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu já falei aqui que mesmo quando eu casei, né, eu só pensava em viajar. Eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu tenho que aproveitar a minha vida. Hoje eu olho para trás e falo, que besteira que eu fiz. Que não acrescenta nada na minha vida. Não acrescentou nada. Não é errado passear, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso não pode ser o objetivo da minha vida, a prioridade da minha vida. Então, irmãos, que nós possamos voltarmos para a palavra de Deus, não nos amoldarmos àquilo que o mundo tem propagado, tem oferecido, mas nos amoldarmos àquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, por favor, eu vou orar e depois nós vamos cantar um hino, 579. Senhor nosso Deus, muito, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos. Eu te agradeço também pela vida da irmã Dina, que serviu com amor lá naquela obra missionária. Senhor, que cada um de nós, Senhor, possamos, nós individualmente, como família, possamos
voltar os nossos olhos cada dia mais para o Senhor, para lutarmos contra o pecado, para não cairmos nas sendas ardilosas do pecado, Senhor. Ajuda-nos, eu te peço, nas nossas lutas e fraquezas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.